Gente, um bom dia para vocês. Bom dia para o Riquinho aqui também. Aproveitando o tempo, a gente fica sentado aqui. Senta também. Não, aqui tá pronto. A gente fica sentado aqui 10, 15 minutos, mais. E sempre é bom a gente aproveitar. Se vocês forem pensar, os que são mais velhos, quando a gente viajava no ônibus, na van, a gente ia conversando um com o outro, onde você mora, e se apresentava, perguntava, criava amizade. O mundo moderno ficou um pouquinho diferente. As pessoas entram no ônibus, entram na van e vai para o celular, passa a viagem toda sentado do lado da pessoa e às vezes não sabe perto de quem que está. Só para vocês terem uma ideia. Como que o mundo mudou. Eu tenho tentado aproveitar o tempo. E já que vocês vieram aqui, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês vieram buscar aqui? Saúde. Saúde. Olha que resposta. Exatamente. Agora eu vou fazer outra pergunta. Bom dia, minha gente. Bem-vinda. Obrigada. Ok. Pode continuar. A pergunta é o seguinte. O que vocês acham? Qual seria um tema bem apropriado para eu falar para vocês hoje? Vieram em busca de saúde. Eu vou falar sobre o quê? Não se preocupe, não. Hã? Isso a gente volta. Se chegar assim, não chega. Todo mundo ficou quietinho? Ninguém falou nada? Por nada. O que você acha? Já perdi até o botão na porta. Nem entendi a pergunta. Vieram em busca da saúde, não foi? Agora, qual um tema bom para eu falar para vocês? Hã? A saúde. É o que vocês vieram buscar. Se vocês vieram buscar uma coisa no mercado e não tem, perdeu a graça. Entendeu como que é? Então, é a melhor coisa conversar. Ah, tá, com o Riquinho. A melhor coisa que tem é falar sobre saúde. Unidade básica de saúde de Poço Comprido. Entendeu? Existe uma coisa interessante. Muitas vezes a gente é tendente a pensar que a Bíblia só fala de Deus e salvação e céu. Mas eu descobri uma coisa interessante. A Bíblia ensina sobre saúde também. E a gente nem para considerar isso. Ah, não vou ler, não que... Não. Para tudo que você pensar de bom para viver nessa terra, nós encontramos como ensinamento na Bíblia Sagrada. Quer ver? Eu tenho 3 conselhos. O menino estuda de manhã, tá? 3 conselhos interessantes que eu encontrei aqui. Quer ver? Ó. Olha o que a gente encontra aqui de precioso. Ele não quis estudar o dia todo. Tá certo? Eu achei muito bonita essa palavra. Preste atenção, que conselho que a gente encontra. Foi o apóstolo João, A menina foi a certo, né? que todo mundo tem um carinho muito grande por ele. Tá certo? Olha como que ele diz aqui, ó. Na carta que ele escreveu, ele fala assim, ó. Eu achei interessante esse conselho dele. Se cair, a caça agora. Amados, desejo que vá bem em todas as coisas Agora tá vindo aí, ele brincar. e que tenha saúde. Então, interessante. Ele está desejoso que a gente esteja bem nos estudos, que a gente esteja bem no casamento, que esteja bem no trabalho, que esteja bem na educação dos filhos, esteja bem com os vizinhos. Então, não é uma coisa boa? Mas muita gente não para pensar. Mas ele continua dizendo, e que tenha saúde. Olha, o conselho é que a gente tenha saúde. Agora eu aprendi uma coisa interessante. Nós vivemos em um mundo que a gente colhe o que planta. Quem colhe milho não vai colher feijão, vai colher milho. Não é assim? Então, na nossa vida do dia a dia, a gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente planta uma coisa boa, colhe uma coisa boa. Se planta uma coisa que não é boa, infelizmente vai colher os frutos do que plantou.
Então, muitas vezes, a gente vem... Bem-vinda. Muitas vezes a gente vem em busca da saúde. A pressão está alta. O médico passa o remédio. Mas ele fala assim, olha, diminui o sal. E nem sempre diminui. Às vezes diminui só aquele que está na panela. Diminui um pouquinho. Mas esquece que salame, mortandela, salsicha, essas coisas todas têm um índice muito grande de sal. E aí é que é o problema. Está notando como que é? Então, se a gente cuidar um pouquinho mais... Outra coisinha interessante. Não é a... Não é a solução do problema definitivo único, mas ajuda. Tomar a medicação é importante, mas dormir cedo também ajuda a melhorar a pressão. E muita gente não para em conta isso. Você quer ver uma coisa interessante? O sol. A pessoa fica o dia todo dentro de casa e não sai, não toma uma gota de sol. Ajuda. Caminhada. A caminhada também ajuda a melhorar a pressão. Exercício físico. Evitar as gorduras, as frituras, a margarina. Então, tem uma série de coisinhas que, se a gente for levar a sério, a gente vai sofrer menos, vai ter dias melhores. Isso é importante. Então, coisinhas tão simples que pode nos ajudar. Está entendendo? Aqui, o primeiro conselho, então, que nós temos que entender, o primeiro conselho que é bom a gente entender é que se a gente cuidar no que planta, a gente colhe coisa melhor. Então, se quer ter saúde, a gente tem que evitar o que causa as enfermidades. Certo? Então, tira essas coisinhas nocivas, aí você vai tomar medicação e vai melhorar. Entendeu? Agora, muita gente não para em consideração esses detalhes. Você está querendo encher o pneu da moto, mas não quer remendar o pneu. Ele vai, entra o ar e sai, entra e sai. Não vai encher nunca. Então, se tomar o remédio é importante. Mas se você não cuidar do seu estilo de vida, vai tomar um remédio a vida toda e o efeito vai ser menos. Então a gente evita o que faz o mal, que aí a medicação vai fazer o efeito com mais precisão. E depois o médico vai falar assim, você está melhorando, olha, você pode diminuir até a dosagem, ele vai controlando para você. Então esse é um ponto importante. Outra coisa que eu achei bonito, então o primeiro que nós entendemos é que Deus quer o bem em nós, em todas as coisas, no trabalho, como eu falei, na família, na educação dos filhos, no relacionamento com o casal, entendeu? E bom dia, inclusive na saúde. Isso é importante. Agora, o apóstolo, eu estava falando de João, o apóstolo João. Agora, o apóstolo Paulo, ele também tem um conselho precioso. Quer ver como que ele vem falar aqui para a gente? No capítulo 6 da carta que ele escreveu aos Coríntios. Gente, pode entrar, ó, tem lugar para todo mundo aqui. Bem-vindos, tá certo? Então, ele diz assim, no verso 19 e no verso 20. Olha, essa aqui é uma palavra um tanto diferente. Certo? Ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Agora você nota que ele faz uma associação da nossa matéria, do nosso físico, com a coisa, entendeu? Então, por isso ele diz assim, que nós devemos zelar do nosso corpo. Pensa o seguinte, você gostaria de morar numa casa que a lâmpada tivesse com defeito, a tomada você vai ligar o liquidificador, não funciona, o piso todo arrebentado, o telhado quando chove, chove mais dentro de casa do que lá de fora.
Você vai no banheiro, o vaso está entupido, vai na torneira, não sai água. Você ia gostar de morar num lugar desse? Não. Agora, tenta imaginar o Espírito Santo morar na gente, a gente todo quebradinho a propósito. Porque tem coisa que a gente... Foi um acidente. Você pode ser vítima de um acidente. Mas tem coisa que a gente pode evitar. Vocês estão entendendo como que é o negócio, a diferença? O que a gente puder evitar, evitar. Então, por exemplo, a pessoa está com problema respiratório. Aquele cansaço respiratório como se fosse um efizema pulmonar. Aí o médico fala assim, olha, cigarro faz mal, tem que parar de fumar. Bom dia, bem-vinda. Então, o médico fala assim, deve parar de fumar, porque o cigarro faz mal. E a pessoa continua fumando. Então, não vai ter medicação que vai fazer o efeito. Está notando como que é a história? Então, se a gente entender isso, está com problema de fígado, está com problema de cirrose, o médico fala assim, olha, tem que parar de beber, bebida faz mal. E a pessoa não leva a sério. Então, são coisinhas mínimas que se a gente estiver atenção, vai ser útil. Entendeu? Então, vamos considerar que o que Deus quer é o bem da gente. Nessa terra, acima de tudo. Certo? Viver bem. A raiva traz doença, traz problema do coração, traz câncer. Só para você ter uma ideia. Fica com aquela mágoa, não perdoa o vizinho, quando o vizinho pede perdão também não aceita o que ele pediu. Então, são coisinhas que, se a gente levar em conta, vai aumentando a doença e depois está ali todo quebrado. Então, vamos pedir a ajuda de Deus nas mínimas coisas. Senhor, me ajuda a perdoar. Entendeu? Eu não posso entender o marido e a mulher dentro da mesma casa não se conversar. Pode uma coisa dessa? Tem condições isso? Não pode. Entendeu? A pessoa mais importante para você dentro da sua casa é a esposa e o esposo. A mãe tende a gostar muito dos filhos. É importante gostar dos filhos. Só que tem uma coisa, filho cresceu, meu filho, vai embora, deixa a mãe. Mas o velhinho fica ali junto com ela até a última hora. Está notando como que é? Então, são coisinhas mínimas que a gente deve levar em consideração. Uma vida de alegria dentro de casa. Evita as coisinhas, as contendas, o desentendimento. Colaboração um com o outro. Tem que só fica esperando pelo outro. Não dá nada, não bate um prego na barra de sabão. Não, ajudar, colaborar. Isso faz a gente viver mais feliz e menos doente. Isso colabora. Eu espero que o meu discurso não seja incômodo para vocês. O que eu estou falando aqui, que não seja... não, eu espero que seja bênção, que seja advertência, que seja conselho, porque olha, são 70 anos. Então eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo dá para servir para aconselhar os mais novos. Então, são 46 anos de casado. Então, o que a gente vai aprendendo dá para ajudar as pessoas. E o propósito nosso é ser bênção. Isso é que me faz feliz e que agrada a Deus. Então, se vocês quiserem, acharem conveniente, eu tenho um canal no YouTube. Uma pena que na minha programação eu não trouxe um folhetozinho com o nome do meu canal. Assista, tem palestras. Normalmente eu entrego folheto pela rua para as pessoas. Então tem o canal do YouTube. É Pascoal Matede. Dê uma olhadinha lá, os conselhos que são dados, palestras como essa, para o bem de cada um. Aí eu vivo melhor quando os outros estão bem. A pessoa está ruim, aí eu fico triste. A pessoa, se olhar para a cara do vizinho, o vizinho está com a cara feia para o seu lado, aí você fica triste. Então você tem que fazer ele ficar feliz também. Esse é o fator. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que essas poucas palavras sirvam de conselho.
entendeu? Mais saúde, mais alegria, dias melhores nessa terra, enquanto pudermos aqui. E automaticamente se preparando para a eternidade. Deus falou, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem deve ir a tua alma. Então vamos pedir ajuda de Deus, que Ele sempre vai nos ajudar. Que Deus abençoe